Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor nesta oportunidade. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abra a Bíblia Sagrada nesta noite para lermos a palavra de Deus. Louva a Deus por esta oportunidade que nos é concedida de estarmos na casa do Senhor e de sermos o mensageiro da palavra nesta noite. Aleluia. Quero cumprimentar todos os meus companheiros, obreiros, da pessoa do pastor Luiz, todos sintam-se cumprimentados. Banda H7, sempre uma bênção na presença do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Quantos encontraram Abacuque, capítulo 3, digam amém. Vamos ler o versículo 17 em diante, bastante conhecido, mas vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim o texto sagrado: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja disseminado da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Deus, eis a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que opera por si mesma. Ó Deus, a tua palavra não precisa de ser pregada, Senhor, porque ela é viva e tem poder nela mesma para curar, para libertar, para salvar, Deus, para operar, Pai. É a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite através da tua palavra. Vem, Senhor, ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos que porventura estiverem de pé, podem tomar os seus assentos. Assenta-te no teu lugar, mas põe o espírito de pés, porque Deus quer falar contigo. O livro do profeta Abacuque é um livro que contém apenas 3 capítulos na Bíblia Sagrada, o qual vem tratar a respeito do juízo de Deus sobre a terra. É interessante porque no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Abacuque viu o juízo vindo sobre a sua nação, aonde ele reclama e diz: eu grito e peço socorro, dizendo violência, e ninguém há que me socorra. Abacuque vai dizer e apresentar a sua causa perante Deus, e exclama ainda no capítulo de número 1: Senhor, como pode que o ímpio venha e julgue aquele que é mais justo do que ele? Abacuque também vai dizer no capítulo de número 2, aonde ele vai ver o julgamento da nação ímpia que fez juízo sobre o povo de Israel. E Abacuque vai dizer os 5 ais no capítulo de número 2, aonde ele diz: ai daquele que edifica a sua casa com aquilo que não é seu, ai daquele que toma para si o que não lhe pertence, ai daquele que embriaga o seu próximo para o levar à vergonha, ai daquele que faz o mal para aquele que está diante de si, e ai daquele que diz à madeira e à pedra: tu és alguma coisa. Deus vem com o seu juízo sobre a nação ímpia, mas eu quero colocar o foco sobre o capítulo de número 3, aonde
aonde a Bíblia vai dizer que o profeta Abacuque começa a deslumbrar, ou seja, começa a ter visões daquilo que aconteceria no tempo futuro, no tempo que havia de vir, aonde Abacuque pede um avivamento, aonde Abacuque fala e vê o Senhor saindo para fazer juízo sobre toda a terra. E Abacuque vai fazer uma referência nesse capítulo de número 3, dizendo que eu vi o Senhor julgar o ímpio ou a casa do iníquo, uma referência clara ao anticristo. Mas eu quero falar da situação que Abacuque deslumbrou e contemplou nesses últimos dias. Abacuque olhou e diz a Bíblia que Abacuque contemplou a situação que se encontraria a terra. Abacuque disse que a figueira não iria florescer, a videira não iria produzir, a oliveira não iria dar frutos e os campos estariam vazios. Uma clara referência ao povo de Israel. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que a figueira é uma referência à nação de Israel. Então contemple, deixe-me entrar numa introdução mais breve. Abacuque vai dizer ainda, ou seja, um advérbio de tempo. Ele estava dizendo, mesmo que isso aconteça, que não tenha fruto na figueira e a videira não floresça, Abacuque estava dizendo, ei, ainda que a nação de Israel politicamente não esteja estruturada e socialmente esteja abalada, porque figueira é sinônimo da nação de Israel e videira é sinônimo de vinho, de alegria, ou seja, de festa social. Mas Abacuque também vai dizer, eu também olhei e vi que a oliveira não tinha fruto e o campo não produzia mantimentos, ou seja, eu olhei e vi que a situação religiosa estava abalada. Por que, Abacuque? Porque eu vi que a oliveira, que é sinal de azeite, de unção, já não tinha frutos. Eu vi que o trigo, que é sinal de pão, os pães da proposição já não existiam. Mas eu também olhei e vi que os currais estavam vazios. Ou seja, a política, a situação político-social, a associação religiosa, mas também a situação econômica da nação estava abalada, porque fazenda é sinônimo de economia, fazenda é sinônimo de estrutura financeira de um estado. Então Abacuque olhou e disse, resumindo, a situação é essa. Eu olhei para a política e para a sociedade, estava um caos. Eu olhei para a religião, estava deturpada, estava corrompida. Eu olhei para a economia e não tinha nada. E o que tu fez, Abacuque? Eu olhei para o alto e vi no céu um Deus que cuida de tudo. Olha. Eu olhei em redor e tudo estava muito difícil. Eu olhei em redor e só enxergava a crise. Mas foi aí, disse Abacuque, que eu olhei para cima. Mas o texto não diz isso, Rael. Diz, se você olhar bem para o texto, se você olhar na ligação que há entre o versículo 17 e o versículo 18, você vai ver que Abacuque começa dizendo no versículo 18, todavia. O termo todavia nada mais é do que uma conjunção adversativa que pode perfeitamente ser substituída por mais, porém, todavia, entretanto, são as conjunções adversativas. Abacuque disse, tudo estava uma crise, todavia, ou seja, Abacuque disse, o sistema pode estar corrompido, a religião pode estar deturpada, a economia pode estar acabada, mas todavia, a minha alegria está no Senhor. O termo todavia vem nos dizer que o versículo 17
ele pode ser a descrição da crise, mas o versículo 18 é a determinação, é a escolha pessoal de um servo de Deus, é a escolha pessoal de alguém que escolhe estar na presença do Senhor. Eu não entendi, pregador, então eu vou esclarecer esse termo. Todavia, Abacuque estava dizendo: ei, eu não dependo da política, eu não dependo da religião, eu não dependo da economia, não é nisso que eu estou firmado. Enquanto isso pode estar em crise, mas a minha alegria está no Senhor. O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu continuo bem. Por que, profeta? Porque a minha alegria vem de Deus. Abacuque decidiu olhar para Deus. Abacuque decidiu olhar para o Senhor. Abacuque decidiu tirar os olhos daquilo que estava patente perante si e olhar para o alto, olhar para aquele que tem todo o poder, olhar para aquele que pode todas as coisas. Ei, e deixa eu ser profeta na tua vida nessa noite, porque eu vim aqui para te dizer que a crise pode estar instaurada até mesmo dentro da tua casa, mas se Deus estiver no controle, nada vai tirar a tua paz. Oh Deus, Abacuque diz: a crise está aí, a crise está instaurada, mas eu escolhi deixar a crise do lado de fora. Eu escolhi deixar a crise alheia à minha vida. Eu escolhi deixar a crise para lá. E o que tu fez, Abacuque? Eu entendi que do Senhor vem a minha alegria. A minha alegria, ela não depende da situação que está passando. Tudo pode estar acontecendo. O luto pode ter batido na porta, a dificuldade financeira pode ter dado as caras, mas ela tem que entender que na casa onde Jesus habita, na casa onde Deus está, quando Deus entra pela porta, a crise tem que sair pela janela, porque o Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas. Todavia eu me alegrarei. Agora o que me chama a atenção é que o verbo alegrar, ou o termo já, a frase eu me alegrarei, é algo intrapessoal. É você e Deus. É você e o Todo-Poderoso. É você e o Altíssimo. Mas Abacuque não ficou só na alegria. Ele fez algo que, quando eu fui pesquisar e parei para analisar o texto, Abacuque disse: eu me alegrarei no Senhor, mas eu também exultarei em Deus. Mas, pregador, não é a mesma coisa? Num primeiro momento até parecem sinônimos, só que há uma diferença. Segundo o dicionário online, exultar é sentir uma alegria e colocá-la para fora, de maneira que haja uma explosão de felicidade e outros sejam impactados. Abacuque disse: é no meio da crise que eu vou mostrar quem é o meu Deus. É no meio da crise que eu vou mostrar quem é que eu sirvo, quem é o meu Senhor. Eu vou me alegrar sim, eu vou ficar feliz sim, porque Deus está comigo, porque Deus anda comigo. Mas Abacuque disse: mas para mim isso não é o suficiente, eu tenho que exultar. E o que é que tu vai fazer, Abacuque? Aonde eu entrar,
eu vou ser boca de Deus. Aonde eu passar, eu vou ser um homem de Deus. Aonde eu entrar, a glória de Deus entra comigo. Pode ter tristeza, pode ter luto, pode ter doença, mas aonde eu entrar, eu levo Deus comigo. Eu vou exultar para que outros vejam o meu Senhor. Abacuque disse: eu vou exultar, eu vou sentir alegria, mas eu não vou guardar ela dentro de mim. Eu vou sentir a alegria do meu Deus, do Senhor, da minha salvação, mas eu não vou ficar só para mim. Eu vou levar para outras pessoas, irmã Darlene, porque tem pessoas que quando entram no ambiente tem a capacidade de levar a alegria do Espírito Santo, e o coração que está triste alegra, e o coração que está apertado, ele começa a ser confortado. Por quê? Porque eu sou alguma coisa? Não, é Deus, é o Espírito Santo. Eu vou exultar, mas no Deus da minha salvação. Tem pessoas que só precisam receber a visita de um homem, de uma mulher de Deus. Porque tem pessoas que não conseguem reagir à crise. Agora imagina comigo, pastor Adrielson, Abacuque dizendo: eu vou exultar. No meio daquela crise, não tinha alimento, não tinha azeite para unção, nem para as luminárias, não tinha animais nos currais, não tinha absolutamente nada. E de repente, Abacuque, talvez como fez o rei Davi, porque se você pegar esse capítulo de número 1, está escrito assim, ou melhor, o capítulo de número 3 e o versículo de número 1, está escrito assim: oração do profeta Abacuque, banda H7, a moda de Sigionote. E o que quer dizer isso, irmão Rael? Abacuque compôs a sua oração para ser cantada. O termo Sigionote na Bíblia Sagrada significa que aquele texto era para ser cantado, e não era para ser cantado de qualquer jeito. Como era para ser cantado, irmão Rael? O termo Sigionote significava que era para ser cantado em coral, ou seja, que eram várias pessoas cantando. Era para haver uma união, porque no meio da crise, Abacuque ensina a ir orar. Abacuque no meio da crise ensina a clamar ao Senhor, mas não é de qualquer jeito. E como é, pregador? É cantando, é se alegrando, é adorando. Agora imagina no meio da crise, Abacuque sai cantando, glorificando, exaltando a Deus. Pega uma harpa, porque lá no final do versículo 19 está escrito entre colchetes: para o mestre de canto com instrumentos de corda. Abacuque pega o seu instrumento e sai adorando no meio do povo, no meio da crise, no meio da angústia. Mas tem um adorador que está disposto a exultar. Alguém podia olhar, pastor Adrielson, ficou doido da cabeça, está pirado. Nós estamos no meio dessa situação e ele está louvando, ele está cantando. Sabe por quê? Porque Abacuque entendeu que a crise não podia dirigir a sua vida, mas quem comandava é o Deus que está no controle. Meu Deus! Ai, de canta rábias. Oh Deus! Abacuque entendeu, aleluia, que os seus caminhos não podiam ser redigidos pela crise. Não à toa,
A palavra de Deus, ela é bem explícita, bem clara. Um abismo puxa outro abismo. Se eu olhar para a crise, eu vou cada vez mergulhar mais na crise. Se eu só olhar para a dificuldade, cada vez mais eu vou mergulhar na dificuldade. Não tinha como. Alguém perguntou para um corredor de maratona com obstáculos, ou os 400 metros com obstáculos, perguntaram para um corredor, para um atleta, qual era o segredo para correr a maratona e sempre conseguir passar os obstáculos sem cair. E ele disse: o segredo é bem simples, nunca corra focando no obstáculo, olhe sempre para o que está depois, olhe sempre para o que está além, olhe sempre para aquilo que está depois do obstáculo, porque quando nós olhamos apenas para o obstáculo, nós vamos acabar caindo no obstáculo, mas quando nós olhamos além, nós sabemos que há a possibilidade de saltar, nós sabemos que há a possibilidade de vencer, nós sabemos que há a possibilidade de prosseguir adiante. Foi o que Abacuque fez. Ele olhou e viu a crise, mas ele disse: a crise está aí, mas o meu Deus está logo ali. Eu vou me alegrar e exultar no Senhor. Glória! Dei candelai te va como na Arábia Saudita. Mas Abacuque, o que é que te faz pensar que você pode vencer? Tem dias que a gente chega com a nossa fé lá em cima, e muitas vezes uma palavrinha desmorona tudo. Tem dias que a gente chega com a nossa fé lá no alto. Vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou adiante. Mas alguém que pode perguntar: como que tu vai fazer tal coisa? Nos faz refletir: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Era o que poderia ter acontecido. Isso aqui é conjectura minha. Era o que poderia ter acontecido. Alguém ter perguntado para Abacuque: Abacuque está feliz? Abacuque está alegre? Está cantando, está exultando, está explodindo de alegria. Mas Abacuque, o que te faz pensar que só essa tua pequena atitude vai colocar fim na crise? Nós estamos há 2 anos enfrentando uma pandemia, enfrentando uma crise de saúde global. Há 2 anos mergulhados na pandemia da Covid-19, do SARS-CoV-2, o vírus que provoca o coronavírus, ou o Covid-19. E talvez a pergunta é: os crentes se reúnem, os crentes fazem culto, aí pega o culto e louva, e canta hinos para Deus, e prega a palavra, e levanta clamor, e faz a oração da fé, e a crise continua aí. O que faz esses crentes pensarem que o que eles estão fazendo vai resolver alguma coisa? Abacuque trouxe a resposta. Abacuque disse: eu vou me alegrar no Senhor, e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Por quê, Abacuque? O que é que te faz pensar que a crise vai ser resolvida? Abacuque responde: a crise pode até não ser resolvida, mas de uma coisa eu sei: o Senhor Deus, Ele é a minha força. Eu vou passar pela crise fortalecido em Deus. A crise pode não acabar, mas eu sei que eu vou passar adiante. A crise pode estar aí, mas eu vou em frente. Por quê, Abacuque? Porque Deus é a minha força. Graças a Deus, aleluia. Aleluias. Abacuque estava convicto que ele não iria vencer com forças humanas. Abacuque estava convicto que a sua vitória não vinha do homem, mas vinha de Deus. O Senhor Deus
não é homem, não é pastor, não é dirigente, não é profeta, não é pregador, não é levita, não. A minha vitória, ela vem do Senhor. É Ele que é a minha força, é Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé. Aleluias. Fique de pé comigo nesta noite. O Senhor Deus, Ele é a minha força. Deixe-me falar mais um ponto para nós fecharmos nessa noite. Depois de tudo isso, a pergunta poderia ser: tá, Abacuque, Deus te fortalece, Deus te alegra, você exulta, está vencendo a crise, mas como isso acontece? E Abacuque responde: Deus faz os meus pés como os da corça. Deixe-me falar algumas características da corça para fecharmos nesta noite. Perceba que Abacuque não fala da cabeça da corça. Abacuque não fala do corpo da corça. Abacuque não fala da altura nem do peso. Abacuque apenas diz: é os meus pés, é igual aos pés da corça. É apenas isso que Deus faz por mim. E o que tem os pés da corça, pregador? A corça é um animal que vive na região da Europa, da Ásia. E a corça, ela tem uma característica que está muito ligada aos seus pés, é a sua velocidade. A corça consegue alcançar aproximadamente 64 km por hora. Mas, pregador, existem outros animais que são predadores até da própria corça, que eles conseguem correr até numa velocidade superior, como é o caso do guepardo, que chega a 115 km por hora em uma arrancada. No que isso beneficia a corça? Porque a corça é um animal que consegue correr mesmo no meio das pedras, fazendo curva. Mesmo no meio das pedras, ela consegue correr em zigue-zague, se desviando. E o que isso tem a ver, pregador, comigo? Eu quero dizer que não tem nada que possa te parar quando Deus está na tua frente. Não tem nada que possa te deter, ainda que venham as pedras, ainda que venham os predadores, mas Deus faz teu pé veloz como o da corça, e Deus tira os obstáculos da tua frente, porque é Ele que te capacita. Igreja, nada pode te parar. Igreja, nada pode te deter. Igreja, nada pode interromper a tua marcha sobre a terra. Ninguém vai te parar. A crise não vai te parar, porque quem vai na tua frente é o Senhor. É Deus que está no controle. É Deus que está no comando. Banda, pode louvar. É Deus que está à frente de tudo. É Deus que faz. É Deus que te dá a vitória. A crise está aí para dizer: está difícil. A crise está aí para dizer: não vai dar. Mas a palavra, Deus está aí para dizer: é eu que te alegro, é eu que te sustento, é eu que te fortaleço, é eu que cuido de ti, é eu que vou na frente, é eu que vou dando vitória, é eu que vou cuidando. Deixa a crise falar, deixa a crise se levantar, deixa o inimigo acusar, mas eu continuo no controle de tudo.